Durante a festa de noivado da minha melhor amiga, Sophie, tudo começou. O noivo de Sophie se ajoelhou e a pediu em casamento no meio da noite. Ela ficou radiante. As brincadeiras começaram. Colby e eu éramos agora o último casal solteiro do nosso grupo de amigos. Inevitavelmente, alguém perguntou quando finalmente iríamos nos casar. Olhei para Colby, com um sorriso nos lábios. Ele simplesmente ficou em silêncio, mudando de assunto sem jeito. O amigo que fez a pergunta me lançou um olhar envergonhado e apologético. Meu sorriso não vacilou. Dei apenas um gole na minha bebida. Eu sou procrastinadora, mas não a ponto de me incapacitar. Naquele momento, decidi. Chega de esperar. Eu ia deixar Colby ir. E, ao fazer isso, eu me libertaria. O momento constrangedor passou rapidamente e a festa voltou a ficar animada. Ri e brinquei junto com todos, genuinamente feliz por Sophie e seu noivo, Alex. Afinal, Colby e eu fomos os primeiros a ficar juntos, há 6 anos. Todos presumiam que seríamos os primeiros a casar. No final da noite, só restavam nós 4. Sophie escorregou e sentou-se ao meu lado, apertando minha mão suavemente. Dei-lhe um sorriso tranquilizador. Ela me puxou para um abraço apertado, sussurrando no meu ouvido: Jennifer, faça o que fizer, não se contente com menos do que você merece. Eu não vou, respondi, abraçando-a de volta com leveza. Depois que nos despedimos deles, virei-me para entrar no carro de Colby. Ele estava olhando fixamente para o celular, sem sequer levantar a cabeça. Lola está trabalhando até tarde e o celular dela descarregou, então ela não consegue carona. Vou buscá-la. Certo, eu disse, com a mão já na bolsa. O instante em que ele disse Lola, meus dedos instintivamente abriram o aplicativo de transporte. Um carro foi confirmado em segundos. Assim que ele terminou a frase e finalmente olhou para mim, eu já tinha tomado minha decisão. Você bebeu um pouco hoje à noite. Chegue em casa em segurança e descanse. Já vou, mãe, foi tudo que eu disse enquanto o carro dele saía da calçada. Meu celular vibrou com uma mensagem de voz dele. Normalmente, eu procuraria meus fones de ouvido apressadamente, ansiosa para ouvir sua voz. Hoje à noite, não me incomodei. Deixei o aplicativo transcrever. Volto logo depois de deixá-la em casa. Não pense demais nisso. Não pense demais nisso. Isso era novo. Ele nunca se preocupou em me tranquilizar antes. Respondi com uma única mensagem. Certo. O balão de bate-papo mostrou que ele estava digitando, e então desapareceu. Ele não enviou nada. Eu realmente não me importava. Desde que tomei minha decisão, uma estranha sensação de paz me invadiu. Antes, só de pensar em Lola, a amiga de infância de Colby, eu sentia ondas de ansiedade e insegurança. Eu havia me transformado em alguém que não reconhecia, e brigávamos histericamente por causa dela. E todas as vezes, ele apenas me olhava com aqueles olhos frios e distantes. Quando você vai parar? Vejo Lola como uma irmã. Os pais dela confiaram em mim para cuidar dela. Só isso. Eu a contratei para a empresa porque ela é qualificada. Pare com essa paranoia. Se é nisso que você quer acreditar, não há nada que eu possa fazer. As mesmas frases repetidas vezes. Eu conseguia recitá-las de cor. Fui para casa, mas não esperei Colby acordado. Fui dormir. Como esperado, ele nunca voltou para casa. Uma mensagem tocou de manhã. A luz da Lola acabou ontem à noite. Fiquei para ajudá-la a consertar. Acabou ficando tarde. Não queria te acordar. Consegui um quarto de hotel. Não fiquei no lugar dela. Ele sempre foi descaradamente honesto, nunca escondendo nada sobre Lola. Parecia pensar que, contanto que me contasse os fatos, ele teria cumprido sua parte. Meu telefone vibrou novamente. Reservei uma mesa para nós naquele restaurante que você adora. Jantar hoje à noite. Esse era o clássico mudar de assunto. Uma explicação seguida de um agrado. Esperava-se que eu engolisse a mágoa, forçasse um sorriso e desempenhasse o papel de namorada madura e compreensiva. Respondi: parece ótimo. Colby não gostava de comida apimentada. Ele jamais sugeriria aquele restaurante Sichuan por conta própria. Eu deveria ter ficado emocionada. Em vez disso, senti um profundo vazio. Eu sabia que não devia ter esperado que ele viesse me buscar. Então chamei o carro eu mesma. Meus instintos estavam certos. No caminho, passamos pelo prédio de escritórios dele. Lá estava ele. Eu observei pela janela do carro. Um leve sorriso no rosto de Colby, protegendo a cabeça de Lola com a mão enquanto ela entrava no banco do passageiro. Uma fria certeza me invadiu. Destranquei meu celular, e lá estavam elas. Uma série de novas mensagens. Lola está se juntando a nós para o jantar. Ela tem trabalhado muito. Ela não gosta de comida apimentada. Iremos àquele Sichuan outra hora, prometo. Reservei em outro lugar. Vou te enviar o novo endereço. Desliguei a tela e disse ao motorista para continuar até o destino original. Colby já havia cancelado nossa reserva. Então tive que esperar na fila. O lugar estava lotado, e demorou 1 hora para eu me sentar. Meu celular vibrava incessantemente na bolsa, mas eu ignorei, concentrando-me apenas na comida. O tempero era tão autêntico que me fez chorar. Mas era uma queimação boa, purificadora. Só depois de pagar a conta peguei meu celular. Havia mais de uma dúzia de chamadas e mensagens perdidas dele. Você já chegou? Está fazendo birra de novo? Eu disse que te levaria na próxima vez. Lola tem o estômago sensível. Você é praticamente a cunhada dela. Não pode ser um pouco mais compreensiva? Agora ela se sente tão culpada que nem consegue comer. Venha para cá agora. O mesmo roteiro de sempre. Mas era mais do que havíamos trocado por mensagem no último mês inteiro. No caminho para casa, me peguei pensando no que me fez me apaixonar por Colby. Uma tarde chuvosa, há 6 anos. Ele acabará de ser rejeitado pela 20ª vez por um investidor. Eu acabará de ter meu rascunho de design enviado para a 35ª revisão. Nos refugiamos na mesma cafeteria para escapar de uma tempestade repentina. No começo foi estranho, só conversa fiada, mas quando a chuva parou, tínhamos nos conectado. Ficar juntos parecia a coisa mais natural do mundo. Eu nunca acreditei em amor à primeira vista. No entanto, pensei que tinha encontrado minha alma gêmea em um encontro casual.
Mas, pensando agora, será que aqueles 6 anos foram realmente uma história de amor mútuo? Ou eu estava apenas procrastinando o inevitável? Sophie me levou para tomar uns drinks. Ela queria uma última noite para relaxar antes que o caos dos preparativos do casamento começasse. Não demorou muito para ela ficar tonta, mas mesmo arrastando as palavras, insistiu que primeiro precisava me levar para casa. Senti uma pontada agridoce. Minha melhor amiga, completamente bêbada, ainda me colocava em primeiro lugar. Colby, por outro lado, sempre escolheria Lola. Tudo bem, eu a acalmei. Vou ficar na sua casa hoje à noite. Eu havia me mudado da casa de Colby por alguns dias, precisando de espaço para organizar os pensamentos sobre a confusão do nosso relacionamento. Como Alex estava viajando, Sophie insistiu para eu ficar. No apartamento dela, ajudei-a a sentar no sofá. Jennifer, ela murmurou, a voz embargada, se algo está quebrado, você joga fora. Não force a barra. Ela me conhece há mais de uma década. Mesmo que eu não tivesse dito uma palavra, ela conseguia ler a turbulência dentro de mim. Sorri e acariciei seus cabelos. Naquele instante, meu celular acendeu com uma mensagem de Colby. Já terminou com o seu chilique? Quando você volta? Volte para casa e eu te levo naquele restaurante de Sichuan. Que tal? Você é uma mulher adulta, Jennifer. Fugir quando está chateada não é a resposta. Você realmente acha isso maduro? Pela primeira vez, não respondi. O apartamento estava silencioso com Sophie dormindo profundamente no sofá. Uma taça de vinho meio vazia na mesa de centro. Peguei a taça e fiquei olhando para o reflexo na janela da cozinha. A chuva caía novamente, suave e constante, espelhando aquela tarde de 6 anos atrás. Naquela época, a chuva parecia um presente. Agora, parecia uma metáfora, confundindo as fronteiras entre o que era, o que é e o que talvez nunca seja. Peguei meu laptop e abri um documento em branco. Não para Colby, mas para mim mesma. Uma lista de momentos. O jeito que ele ria quando eu derramava café. A noite em que ele me abraçou depois que minha avó morreu. A primeira vez que Lola ligou para ele às 2 horas da manhã e ele já tinha ido embora sem pensar 2 vezes. A lista ficou maior do que eu esperava. Uma tapeçaria de alegria e dor entrelaçadas. Meu telefone vibrou novamente. Outra mensagem de Colby. Conversei com a Lola. Ela se sente péssima em relação ao jantar. Ela disse que vai se desculpar amanhã. Dei uma risadinha irônica. Pedir desculpas nunca resolveu nada. Fechei o documento e peguei minha jaqueta. Vou dar uma caminhada, sussurrei para Sophie. A chuva estava mais fria. A cidade estava silenciosa. Me vi caminhando em direção à cafeteria onde nos conhecemos. Ainda estava aberta. A barista me reconheceu. O de sempre. Ela perguntou, sorrindo. Só um café preto, por favor, eu disse. Deixar ir significava deixar ir as pequenas coisas também. Sentei-me perto da janela, no mesmo lugar de 6 anos atrás. Meu telefone vibrou. Uma ligação de Colby. Encarei a tela, vendo seu nome piscar, e então recusei. 1 minuto depois, outra chamada. Recusei. Depois outra. Coloquei o celular no silencioso. O barista trouxe meu café. Tomei um gole. Estava amargo, exatamente como a verdade que eu vinha evitando. Colby não era uma pessoa má. Ele era apenas egoísta. Ele nunca teve a intenção de me magoar, mas também nunca se preocupou em evitar. E eu deixei, com medo de ficar sozinha. Sentada aqui, percebi que 6 anos de amor por alguém que não conseguia retribuir meu amor era inútil. Algo que corroía quem eu era. Terminei meu café e me levantei, sentindo-me mais leve do que nos últimos meses. No caminho de volta, passei pelo carro de Colby estacionado na rua. Ele estava lá dentro, olhando para o celular, e por um segundo, nossos olhares se cruzaram através da janela manchada pela chuva. Ele parecia surpreso, depois confuso, e então arrependimento, talvez, ou apenas frustração por eu não estar mais jogando conforme as regras dele. Eu não acenei, não sorri. Continuei andando. De volta ao apartamento de Sophie. Ela ainda dormia. Eu a cobre e me sentei ao lado dela, pegando meu celular. 10 chamadas perdidas de Colby e uma nova mensagem. Onde você está? Estou preocupado com você. Ignorei a mensagem sem responder. Então abri meus contatos e encontrei o número da Lola. Nunca tinha mandado mensagem para ela antes. Digitei uma mensagem. Não preciso da sua desculpa. Só preciso que você pare de precisar tanto do Colby. Ele merece escolher, e eu também. Hesitei e então cliquei em enviar. Na manhã seguinte, acordei com cheiro de panquecas. Sophie estava na cozinha. Sua vez, ela disse, sorrindo, colocando um prato na minha frente. Fiz a sua favorita. Calda extra de mirtilo. Meu telefone recebeu uma mensagem da Lola. Me desculpe. Eu nunca quis me intrometer. Colby é meu melhor amigo, mas não me pertence. Vou me afastar. Fiquei olhando para a mensagem, com tristeza pelo tempo perdido. Então Sophie disse, sentando-se à minha frente. O que vem a seguir? Dei uma mordida na panqueca, a calda doce grudando na minha língua. Eu sinceramente não sei. Vou sair da casa do Colby definitivamente. Disso eu tenho certeza. Encontrei um apartamento no centro na semana passada. Pequeno, mas é meu. Sophie sorriu. Que incrível. Quando você se muda? No próximo fim de semana. Alex se ofereceu para ajudar, mas eu disse a ele que queria fazer isso sozinha. Começar do zero, sabe? Ela assentiu. Entendi. Mas se você precisar de alguma coisa, caixas, um caminhão, alguém para ajudar a pendurar quadros, é só dizer. Eu direi, eu disse. Comemos em silêncio por alguns minutos. Então o telefone de Sophie tocou. Sophie voltou para a sala de estar. A voz suave e carinhosa de Alex ainda ecoando no telefone. Eu a observei, sentindo uma felicidade genuína por ela e um toque de inveja. Não de Alex, mas da certeza no relacionamento deles. Eles sabiam o que queriam e estavam dispostos a lutar por isso. Meu telefone tocou. Era Colby. Onde você está? Ele perguntou, com a voz embargada pela preocupação. Eu te liguei a noite toda. Você está bem? Estou bem, respondi calmamente. Estou na Sophie.
Por que você não me contou? Ele disse. Pensei que algo tivesse acontecido com você. Você não perguntou, eu disse, mantendo o tom neutro. Você simplesmente presumiu que eu voltaria. Houve uma longa pausa. Jennifer, ele disse suavemente. Eu sinto muito pelo jantar. Não deveria ter cancelado. Não deveria ter trazido a Lola. Ela tem passado por muita coisa, e eu não queria decepcioná-la. Esse é sempre o problema, Colby, eu disse baixinho. Você nunca quis decepcioná-la, mas você vem me decepcionando há anos. Eu sei, ele respondeu. Sinto muito. Podemos conversar? Por favor, vou agora mesmo à casa da Sophie. Pensei nisso. Por 6 anos, eu estava esperando que ele dissesse essas palavras. Mas agora que ele disse, não parecia suficiente. Não resolvi as noites em claro, as brigas, a forma como eu me perdi tentando me encaixar na vida dele. Hoje não, eu disse. Preciso de tempo. Tempo para quê? Ele perguntou. Tempo para descobrir se ainda há algo a ser dito. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Está bem, ele disse finalmente. Mas posso te ver em breve? Preciso te mostrar uma coisa. Talvez, eu disse. Eu te ligo. Desliguei e olhei para Sophie, que me observava com preocupação. Você está bem? Perguntou. Sim, eu estou bem, disse, forçando um sorriso. Só preciso levar as coisas um dia de cada vez. Ao longo da semana seguinte, voltei ao apartamento de Colby enquanto ele estava no trabalho. Enchi caixas com minhas roupas, meus livros, meus materiais de arte. Evitei olhar por muito tempo para o armário onde nossas roupas ficaram penduradas lado a lado, ou para as fotos na parede. Encontrei uma caixa no fundo do armário etiquetada como memórias. Nela, havia ingressos do nosso primeiro encontro, uma flor prensada e um bilhete escrito à mão que ele me deixou antes de uma viagem de negócios. Sinto sua falta. Já estou pronta. Mal posso esperar para voltar para casa e te ver. Sentei no chão e li o bilhete, com os olhos ardendo. Eu me movia como uma equipe de demolição cuidadosa através de uma vida na qual um dia acreditei. Cada item que embrulhei parecia um pequeno pedido de desculpas à garota que esperou 6 anos para que alguém decidisse por ela, e uma libertação do acúmulo silencioso de perdas que se instalara ao redor das minhas costelas. O apartamento ainda cheirava levemente a colônia dele, a doçura fantasmagórica que fazia a tesoura tremer na minha mão. Eu deixei as fotos viradas para baixo nas molduras. Eu queria que fossem objetos comuns, fáceis de guardar em uma caixa e mais difíceis de usar como arma depois. Sofia apareceu com pizza e plantas, insistindo em trazer coisas para fazer do novo lugar o meu lar. Aquele tipo de ternura prática que fica com você. Enquanto eu lacrava a última caixa, ela sentou-se no chão. Prometa-me que você não dirá sim ao próximo, eu sinto muito dele, a menos que esteja por escrito e autenticado em cartório. Eu ri, um som fraco e cansado que me assustou porque pareceu real. Desculpas autenticadas. Entendi. Ela me entregou um envelope lacrado. Para quando você precisar, ela disse. O envelope continha uma polaroid nossa, sorrindo naquela tarde chuvosa, e um pedaço de papel dobrado, com as bordas desgastadas. Reconheci a letra. Sinto sua falta. Já estou ansiosa. Mal posso esperar para voltar para casa e ver você. Meu coração deu aquela gaguejada boba de sempre de esperança e exposição, depois a pontada de algo quebrando. Coloquei o papel de volta no envelope como uma relíquia frágil e o guardei na caixa etiquetada como memórias. Fechei a caixa com fita adesiva, com uma delicadeza que pareceu mais definitiva do que qualquer coisa que eu tinha feito. Naquela semana, voltei ao apartamento dele porque precisava do ato físico de pegar a chave que eu havia deixado na caixa de lembranças. Um último suspiro ridículo de sentimentalismo. Empurrei a porta. O apartamento cheirava a última pessoa que ali morara. Papel, borra de café, um leve aroma de vela que ele nunca acendeu. Eu me movia pelos cômodos como alguém varrendo poeira para as palmas das mãos. No armário, atrás de uma pilha de porta-cartões de visita antigos, encontrei uma caixa de sapatos de papelão amassada, etiquetada com suas lembranças. Sentei-me no chão e abri a caixa. Os itens eram pequenos. Um canhoto de ingresso, um jasmim prensado, um guardanapo com uma piada interna. E na parte inferior, um envelope endereçado não a mim, mas a ele, Colby, com o carimbo postal da semana anterior. Abri o envelope. Não era uma carta particular. Era uma folha com o logotipo do hospital e uma lista detalhada. Consultas, medicação, um código que parecia um marcador oncológico. No fundo, um bilhete escrito com uma mão apertada e ansiosa. Não temos mais ninguém. Obrigado por tudo, Sr. Nakamura. Por favor, por Lola e Mickey, se puderem, não os deixem. Senti minha boca secar. Li 2, depois 3 vezes. O peso dos números do livro Razão era enorme. Havia também um nome e um endereço que eu não reconhecia. Abaixo, na mesma letra apertada, uma frase que parecia um empurrão e uma confissão. Quando nossa casa foi inundada, e você foi quem nos deixou dormir no seu escritório naquela semana. A mãe de Lola nunca se perdoou. Ela espera que você entenda. Minha primeira reação foi raiva, súbita e intensa. 6 anos. Jantares tardios, promessas vazias e tratamentos discretos. Tudo por um livro Razão, por contas, por uma família. A verdade não era o melodrama da infidelidade que eu imaginava, mas era menor, mais complexa e, meu Deus, mais humana. Quase consegui vê-lo aos 19 anos, ligando para os proprietários, explicando que atrasaria o pagamento porque o filho de alguém precisava de remédio. Pesquisei outras coisas, e-mails, mensagens. Havia uma pasta na área de trabalho dele chamada Lola_Fan. Nela, uma série de correspondências, recibos hospitalares, um formulário autenticado nomeando Colby como contato de emergência, fotografias de um menino pequeno com espaço para sorrir, e Lola o segurando como uma corda. Em uma foto, Colby parecia feroz, com a mão em uma pasta de papel pardo como se fosse um juramento. Em outra, Lola parecia aliviada e exausta. O bilhete escrito à mão por ele no canto dizia: promessa cumprida. Sentei-me no sofá com tudo aquilo exposto. Havia um fio conectando toda a sua negligência, não chamados destinados a ferir, não flertes destinados a ostentar.
mas uma série de pequenas coisas secretas que ele havia feito para proteger pessoas que confiavam nele. Ele nunca me contou, não porque se achasse melhor do que eu, mas porque havia aprendido que algumas promessas pioravam quando explicadas. Ele entrou, carregando a chuva no casaco e uma expressão que havia sido apagada por noites de excessos. Ficou surpreso ao me ver parada no meio do seu apartamento, cercada por fragmentos da nossa vida e pedaços de outra pessoa. Jane, disse ele. A sílaba saiu suave, como se tivesse culpa. Achei que você já tivesse mudado suas coisas. Mudei, eu disse. Minha voz tinha uma qualidade agradável e controlada, como água em um copo. Vim buscar a chave. Ele assentiu com a cabeça e olhou para a caixa de sapatos aberta, o pé parando sobre os papéis espalhados. Aquele olhar, parte pedido de desculpas, parte súplica, foi o olhar que a maioria das pessoas me lançou nesta história. Ele se agachou lentamente. Coisas que eu deveria ter te contado, ele disse, e essa parte foi um alívio. Pelo menos ele admitiu. Você deu um emprego a ela, eu disse. A acusação pareceu frágil em comparação com os fatos, mas foi a coisa mais rápida que consegui pensar. Você deu a ela um emprego porque queria cuidar dela. Você disse que os pais dela confiavam em você. Ele fechou os olhos. Confiavam mesmo. No começo, eram pequenos favores. Então Mickey, o irmão dela, adoeceu. Piorou. Ela precisava de um salário fixo, a menos que eu os quisesse na rua. Eu não consegui, ele engoliu em seco. Eu não deveria ter feito isso sem falar com você. Achei que estava te protegendo de uma história que faria você ter pena de mim. Me protegendo da pena, eu repeti. Colby, eu queria honestidade, não uma dor encenada. Ele riu, mas a risada soou vazia. Eu sei disso agora. Fui egoísta à minha maneira, pensando que a coisa certa era arcar com isso sozinha. Eu não confiava em mim mesmo para explicar sem parecer um mártir. Pensei que, se fizesse isso discretamente, você nunca precisaria saber. É isso mesmo, eu disse, minha voz suavizando apesar de mim mesma. Eu não pedi para ser mantida longe de problemas. Eu pedi para fazer parte de você. Suas mãos encontraram os joelhos. Eu tinha medo de que, se você soubesse, não ficasse. Eu tinha medo de que você visse o que eu vejo. Alguém que encontra causas e se agarra a elas, e decide que eu te arrastaria para o fundo. Então, eu escondi. Eu menti por omissão. A traição ainda queimava porque o segredo era o padrão, e padrões não são facilmente desfeitos. Mas havia também a dor de saber que um homem carregou o medo de toda uma família, guardando esse fardo só para si. Se fosse qualquer outro cara, eu poderia tê-lo visto como nobre. Com Colby, foi complicado. Ele era orgulhoso e covarde, generoso e emocionalmente distante, como todas as pessoas que confundem ação com intimidade. Por que você não me disse quando fez a reserva? Eu perguntei. Por que os jogos, os passeios à meia-noite com Lola? Por que me fazer sentir como uma visitante na minha própria vida? Pensei que pudesse ter os dois, ele disse simplesmente. Queria estar com você e também ser aquele que o salvaria. Pensei que era agir como um adulto compartimentalizando. Foi uma ideia estúpida e horrível. Você nunca me pediu ajuda, eu disse, sentindo o vapor subir em mim. Você nunca pediu uma mão para me levantar ou um ombro amigo. Você fez com que eu tivesse que te observar de fora e adivinhar qual versão sua eu deveria amar. Meu peito estava quente e furioso. Isso não é amor, pensei. Então, por um instante, vi um rapaz de 19 anos, exausto, no escritório com um adolescente dormindo no catre, uma conta bancária apertada e um telefonema cheio de números. Vi aquele tipo de cuidado obstinado que é ao mesmo tempo belo e perigoso. Pensei nas noites em que estive acordada, ouvindo o som de sua respiração leve e não sentindo calor, apenas distância. Desculpe, ele sussurrou. Eu poderia ter te contado a verdade, mas não contei. O que eu devo fazer com a verdade, Colby? A pergunta foi incisiva, mas não cruel. Eu queria que ele soubesse o quanto eu entendia a complexidade moral da situação, e que esse entendimento não me obrigava a voltar a como as coisas eram antes. Não quero quebrar suas promessas, eu disse finalmente. Se você prometeu ajudá-los, eu não quero ser a pessoa que desfaz a rede de segurança. Ele olhou para mim como se alguém lhe tivesse entregado um mapa e pedido que o lesse em um idioma que ele fingia conhecer. Então, o que você quer? Quero honestidade, eu disse. E limites. E o direito de dizer sim ou não antes de você decidir por nós dois. Ele assentiu lentamente, como alguém que estivesse ouvindo instruções que havia evitado por anos. Eu consigo fazer isso. Eu posso te contar tudo. Eu consigo. Não, eu interrompi. Eu havia ensaiado esse próximo momento 1000 vezes na minha cabeça, e ele parecia cru e necessário. Eu te amei por esperar que você me escolhesse. Continuei esperando que você acordasse e percebesse que eu era mais do que um mero depósito para seus bens. Agora, percebi que esperar não deveria ser minha opção padrão. Não sou um depósito de dívidas alheias. Ele piscou, atônito. Você vai embora? Sim, eu disse, e senti minha voz firmar. Vou me mudar no próximo fim de semana. Já assinei o contrato de aluguel. Não estou pedindo que você escolha entre mim e eles. Estou pedindo que você seja honesto com todos que mantém em sua vida. Não deixe que eu me surpreenda com versões menores de mim mesma. Ele estendeu a mão para mim, mas eu já havia guardado a caixa de sapatos no armário. Por favor, não me odeie, ele disse. Eu não te odeio, eu disse. Estou indo embora porque me amo o suficiente para parar de me encolher. O ato moral não foi dramático. Eu não invadi o escritório e joguei o livro Razão sobre a mesa de reuniões. Em vez disso, fiz 3 pequenas coisas irrevogáveis que me pareceram um novo tipo de coragem. Primeiro, peguei o caderno onde anotava minhas faturas de trabalho freelance e escrevi um cheque para minha poupança, parte do dinheiro que tenho guardado para férias e um casamento. Escrevi no memorando, para o tratamento do Mickey. Não contei para Colby. Enviei o cheque ao hospital anonimamente, dentro de um envelope com um bilhete datilografado que dizia: continue lutando. De alguém que um dia o amou e agora só quer o que é certo para uma criança. Segundo, liguei para Lola, não para confrontá-la, mas para agradecer. A voz dela do outro lado da linha estava rouca e surpresa. Eu disse: eu não te conheço. Não sei todos os motivos, mas sei que ele anda carregando coisas. Eu quero ajudar.
Se precisar de alguma coisa, referências, um trabalho temporário, alguém para cuidar do Mickey, me ligue. Ela chorou baixinho, e em suas lágrimas havia um alívio que eu não havia sentido. Era o tipo de ponte que eu poderia construir sem me entregar. Terceiro, deixei-lhe uma carta na caixa. Sem discursos, sem acusações. Apenas a verdade como eu queria que fosse lembrado. Escrevi sobre o tempo que nos uniu, sobre a maneira como o amei e esperei que ele me escolhesse. Escrevi que não seria uma reflexão tardia nem uma misericórdia cuidadosamente selecionada. Encerrei dizendo: encontre uma maneira de explicar sua generosidade sem apagar seu povo. Diga a verdade desde o início. É a atitude mais gentil. Ele ligou naquela noite e deixou uma mensagem. Sinto muito. Por favor, ligue para mim. Não deixe que esta seja a última vez. Ele foi muito comum em seu apelo, porque ele ainda não entendia o que eu havia aprendido. Que uma pessoa podia ser generosa e insensível ao mesmo tempo, e que somente as pessoas capazes de resolver essa lacuna estavam dispostas a mudar. Eu não retornei a ligação. Não para puni-lo, mas porque o silêncio parecia um limite honesto que eu podia manter sem drama. Esse foi o ato de crescimento. Escolher a mim mesma, não por despeito, mas por autocontrole. Os dias que se seguiram não foram fáceis. Colby e eu trocamos poucas mensagens, principalmente sobre logística. Sophie organizou um fim de semana de confraternização. No dia da mudança, Colby chegou com suas próprias caixas e ferramentas. Nos encontramos como dois navios em um porto enevoado, perto o suficiente para vermos um ao outro, suficientemente distante para não colidir. Ele pousou sua caixa e, por um momento, senti que a antiga coreografia poderia ser retomada. Mas eu não era mais uma pessoa que mudaria de rumo a pedido de outra pessoa. Abracei-o, desajeitada e com os braços cheios, e então soltei. Ele me observou enquanto eu carregava o resto do meu material de arte na caminhonete. Quando me virei para a calçada, ele já tinha ido embora. Meses depois, quando o apartamento novo cheirava tinta fresca e tinha exatamente o número de quadros que eu queria na parede, ele me mandou uma foto por mensagem. Um garotinho com um sorriso discreto, com os braços cheios de bolo de aniversário. A legenda dizia: o Mickey fez 6 anos hoje. Trocamos gentilezas, frágeis e recentes, uma tensão mútua à distância. O caminho dele e o meu corriam como riachos separados agora, às vezes paralelos, cruzando-se ocasionalmente em uma ponte. A verdade, a conta, a nota do hospital, as obrigações secretas, transformaram minha raiva em outra coisa. Isso não o absolveu, isso complicou. Isso o tornou humano de maneiras que fizeram o perdão ser desnecessário e os limites, essenciais. No silêncio, percebi que o amor não é apenas a disposição de dar, é também a disposição de pedir ajuda e a insistência em ser visto enquanto se doa. Eu aprendi a dormir sem catalogar suas idas e vindas. Eu aprendi a tomar decisões que favoreciam minha pequena vida. Uma exposição de arte que adiei, uma passagem de trem que usei para visitar minha mãe, uma noite fora em que não olhei meu celular. Acordei e descobri que o mundo não tinha acabado. Tinha se alargado. Numa tarde chuvosa, muito parecida com aquela que dera início a tudo, passei em frente à cafeteria onde tínhamos nos conhecido. Pela janela, um casal estava sentado com os ombros encostados, rindo de uma piada em comum. Fiz uma pausa, sentindo aquela velha e familiar pontada de saudade de uma versão de mim mesma que se contentava em esperar e ser esperada. Então, continuei caminhando. Havia uma espécie de paz no movimento, um reconhecimento de que fins e começos não são sempre rupturas dramáticas, mas pequenos atos cumulativos de escolha. À noite, às vezes eu pegava a Polaroid da caixa de memórias e tracei a borda com o polegar. Não senti culpa nem triunfo ao olhar para ela. Senti como uma pessoa que finalmente aprendeu a pedir antes de se deixar manter em cativeiro. E no fundo da minha mente, junto com o resto, estava a consciência de que a bondade sem sinceridade desgasta as pessoas. Prometi a mim mesma então, na luz pura de uma vida que eu havia escolhido, que eu seria gentil e sincera na mesma medida. Chega de segredos e nada mais de encolhimento.